Aleluia. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Referência para o ministério, a todos que estão na tribuna também. É bom estar entre amigos não há competição, entre amigos não há contenda. Isso é mais forte. Cantar entre amigos fica mais forte. Pregar entre amigos fica mais forte. Já não muda acesso só a presença de Deus sobre este lugar. São nuvens que este ano de 2026 escondem o sol de uma promessa de Deus. E tornam o dia tão escuro quanto a noite. Emocionalismo. Então lembro que não podes me esquecer. Desde 2006. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, ninguém escolhe. mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Ele ainda é o mesmo. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas
Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Sabe quem adorar. Eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Ele te tem gravado na palma de suas mãos, querido. Todas as vezes que Ele estende a sua mão para abençoar, Ele olha e o seu nome está escrito lá. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar, o Deus que foi capaz de fazer a sombra do sol retroceder. Ele é capaz de mover a terra, Ele é capaz de parar o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clame a Ele, entra em juízo com Ele, entra em juízo com Ele. Ergue as tuas mãos a Ele, chame a atenção do teu Deus e diga: lembra, Senhor, lembra, Senhor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Seu amor não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Deus estava atento aos ouvidos do povo de Israel. E aí, Deus sempre mantendo relacionamento sério para com Deus. Olha para cá, relacionamento não pode ter intenções de que forma fica com um aqui e com o outro lá. Não, você que namora, você que é casado, você que é casado, tu conhece as experiências. Falar de relacionamento não pode ter contatos com tipo de pessoas. Demanda de forma tranquila que eu vou atualizar para você entender como é que a gente pega relacionamento com Deus. Músicas seculares, a gente aplaude o mundo e esquece de aplaudir a Deus. A gente adora o mundo, mas esquece que a honra é para Deus, que a glória é para Deus, o tocado é para Deus, a glória é para Deus, a tua adoração é para Deus. Às vezes você aplaude uma criança, não vem, ai queridinha, mas o Senhor está se agradando. Às vezes nós esquecemos que queremos um relacionamento nas nossas atitudes. Deus, que a tua palavra não venha ser somente som para nós ouvir, mas elevamento para os nossos ossos. Deus, eu te peço nessa noite, Deus Pai, para que o Senhor venha usar o teu servo, segundo a tua vontade, o teu querer, para que ele não venha falar aquilo que o teu coração está cheio, mas o Senhor colocar diante, ó Pai, o Deus Magno nessa noite, fala, Senhor, mais uma vez mais conosco aqui neste lugar. Neste momento que pesamos tanto nossos pés aqui, ó Senhor, eu te estou falando através do teu filho, e você que nós não ali na sala de palma em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos. A paz do Senhor.
pastor Aldo, grande amigo, vem olha a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 25, quando os irmãos acham, eu quero fazer algumas considerações, né? Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou muito feliz em ver alguns amigos aqui que eu não vejo há muito tempo. Samuel, meu amigo, Deus te abençoe. Feliz em te rever. Amém. Glória a Deus. Amigos, Nayara, meu amigo. Cadê a Nayara? Está aí ainda? Nayara está aí, levanta a mão, né? Nayara está aí. Aqui embaixo canta ainda. Não sei se é abaixo canta, mas aquela ali. Deus abençoe para mim. Estou bem feliz em te ver. Amém? Glória a Deus. Eu estava falando com o Cauã sobre a irmã do Renan. Falei com a tua irmã. Falei, Deus te abençoe. Amém? Falei para o monte que vocês estão subindo. Eu quero também. Que monte é esse aí? Amém? Quero ir para lá também. Amém? Deus abençoe. Marquei. Glória a Deus. Amém, Marquei? Deus abençoe. Me ajuda aí, Marquei, em nome de Jesus. Amém? Ainda bem que Marquei não está no teclado, né? Eu tenho um peixe demônio para dar sobre o Marquei aí, né, Marquei? Uma vez fui pregar numa igreja lá em Rio Bonito, pastor. Tem que contar isso aqui, Marquei. Eu vou falar. Escute, fui pregar numa igreja em Rio Bonito, cara. E de repente estou escutando aquele toque. A música do Naruto. Marquei. Eu estou ganhando o fundo do Naruto da igreja. Eu falei, gente, me desligou na hora. Falei, gente, estou cheirando forte. Amém, mano? Não vai ter Naruto hoje, né? Nem Pokémon, nada disso, né? Me ajuda aí. Glória a Deus. Irmão, você está desconto aí. Quem achou livro de Mateus capítulo 25, amém? Para a nossa meditação, glória a Deus, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Agora que é triste. Versículo 11. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você diz amém. Amém. Por favor, tome o seu assento. Eu quero fazer aqui uma mudança sobre os levitas. Eu pedi
Marcrei para voltar no teclado, me ajuda, Marcrei. Por gentileza, só não toca na luta, amém? Glória a Deus, amém? E vou pedir os levitas que podem ficar. Irmão, eu quero fazer uma pregação bem responsiva. Quem me conhece sabe, eu sou do Braco, sou do Ré, sou do Manassés, mas agora é hora da gente ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler em evidência, ele vai narrar sobre Jesus contando uma das suas parábolas. Nós vemos que o que é parábola? Parábola é uma história metafórica que dá um significado ao exemplo de algo, ou que verbaliza uma ação ou uma exemplificação de alguma coisa. Jesus, ele usava muito, pregava muito sobre parábola. E alguém pode perguntar, pastor, por que Jesus pregava sobre parábola? A primeira coisa que Jesus, o motivo que Jesus dava a pregar sobre parábola, o primeiro exemplo era que Jesus pregava para que não fosse interrompido pelos fariseus. Porque toda vez que Jesus pregava a palavra, sempre havia uma interrupção dos fariseus em questão das leis. E quando Jesus pregava sobre parábola, somente os espirituais e somente aqueles que tinham fé entendiam a conexão e o motivo de Jesus falar sobre parábola. E você vai perceber no texto que Jesus agora ele está alertando ao povo sobre a parábola do reino dos céus. Oh, Deus! Jesus está dizendo, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Nós vemos que o casamento de Jesus, ele dá exemplificação ao reino dos céus. Jesus, quando ele fala sobre o reino dos céus, ele está falando sobre a nossa morada celestial. Ele está falando sobre o lugar em que nós iremos, como ele escreveu no livro de João, capítulo 14. Oh glória, que eu vou preparar lugar. Então, se ele vai nos preparar lugar, é lá que será o reino de Deus. O reino de Deus não está na terra. O reino de Deus está nas moradas celestiais. Nós vemos que o único protótipo do reino dos céus somos eu e você. Por que, pastor, que somos eu e você? Que somos um protótipo do reino dos céus? Porque nós habitamos o Espírito de Deus. E por nós termos o Espírito de Deus, o Espírito ele é representação do reino dos céus. Então isso quer dizer que nós somos um pedaço do céu habitando aqui na terra. Então entenda, cada um de nós que estamos aqui somos um pedaço do céu. Quem entendeu isso, diga glória. Então você vai perceber no texto da Bíblia que Jesus está dizendo sobre o reino dos céus. E você vai perceber na lógica da Bíblia que Jesus está dizendo, então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Você vai perceber que aqui vai haver um casamento. E nós vemos que o casamento na antiguidade, o casamento judaico, não é como um casamento que nós estamos habituados a ter hoje em dia. Nós vemos que o casamento judaico, o primeiro exemplo que o casamento judaico não é como o casamento de hoje, é que o casamento judaico ele dura cerca de 7 dias. O casamento normal, que nós estamos habituados, acostumados a ver, ele dura aproximadamente apenas 1 dia. Nós vemos que o casamento que nós falamos sobre o casamento judaico, ele dura 7 dias. E você vai perceber que o casamento naquela época não era um casamento comum como nos dias de hoje. Hoje você vai casar com alguém, é muito comum. Você vai numa festa, você vai no culto, você vai no evento, você vai em qualquer local, você encontra uma menina, você encontra um rapaz. É muito
muito comum hoje você troca o WhatsApp, depois está conversando, depois está namorando, depois está beijando, depois está, coabitando, depois está fazendo coisas que não é para fazer, e aí você já sabe onde vai chegar. Mas eu não quero agora falar sobre isso. Nós temos um casamento na antiguidade, é um casamento arranjado, é um casamento que era feito pelos pais, ou seja, o pai da noiva e o pai do noivo. Você vai perceber que na antiguidade, o pai da noiva era ele que escolhia, era ele que via quem era a pessoa ideal para casar com a sua filha. E nós vemos que ali fazia a apresentação dos pais e da noiva e do noivo. E ali, se o pai da noiva gostasse do pai do noivo, ele apresentava um dote que dava, glória, ao pai da noiva ou noivo. Então eles davam um dote para quê, pastor? Para que pudesse fazer o preparatório para o casamento. E o que era um dote? O dote era algo, era uma quantia verbal, era algo financeiro que proporcionava uma agregação ao casamento, que ajudava na cooperativa do casamento. Era para nos tempos de hoje. Hoje a gente fazendo chá de panela, chá de não sei o quê, chá de tijolo, chá de madeira, chá de chão, chá de água, é chá de tudo hoje. Mas na antiguidade não existia isso. Antigamente era o dote que era apresentado. E se o pai da noiva não gostasse do noivo, pastor, ele não dava nada. Não era nada apresentado. Então você vai perceber pela lógica da Bíblia, glória, que Jesus está fazendo analogia desse casamento. E quando Jesus está fazendo analogia desse casamento, nós vemos que aqui é apresentado 10 noivas. E a Bíblia ela apresenta sobre categorias. A primeira categoria é sobre as prudentes. A segunda categoria é a categoria das loucas. E você vai perceber que a categoria das loucas e das prudentes, qual é o diferencial? Nada. Qual era o diferencial até aquele momento? Nenhum, porque todas estavam ali prontas e aptas para casar. Todas estavam ali aptas e prontas e preparadas para o casamento. Mas você vai perceber, glória, que só as preparadas, só as adornadas, só as separadas, só as que estão aptas e aprovadas serão escolhidas para entrar na bodas. Glória, só as que estão preparadas entrarão, glória, namorada celestial com o esposo. E você vai perceber na Bíblia, glória, que quando elas estão ali, você vai perceber que todos estão com lamparina na mão. Você observa no texto que todas estão com lamparina na mão e todas estão com a lamparina acesa. Todas estão vestidas de noiva. Todas estão ali para casar. Todas estão esperando o noivo. Mas tem um porém. Qual é o porém? O noivo não diz a hora que vai vir. Hoje, o casamento comum, hoje, você vai perceber que hoje, você vai no casamento, é muito comum você ver que a noiva é a última a entrar na igreja. Mas no dia da vida do noivo, é nós que temos que aguardar ele entrar. É nós que temos que esperar o noivo chegar. É nós que temos que aguardar a volta do noivo. A pergunta que não quer calar é: se o noivo viesse agora, quem crê que entraria com ele nas bodas celestial, levanta a sua mão. Você vai perceber na Bíblia que todas estão ali para casar.
perceber que todas estão com azeite. Mas eu quero falar algo aqui sobre o azeite. Entenda, senhores, que na Bíblia existem 12 categorias de azeite, mas eu quero falar apenas de 3 hoje. O primeiro azeite que a Bíblia apresenta é o azeite da mirra. Pastor, o que é a mirra? Mirra é aquele azeite que aquela mulher, ela perfuma os pés e unta os pés de Jesus. A mirra é o azeite mais caro que tem em Jerusalém. Não tem nenhum azeite com um preço maior do que a mirra. Você vai perceber que a mirra, ela proporciona um aroma fixador, a qual você consegue sentir o aroma 5 a 10 metros de distância. É como se fosse um essencial. Hoje tu vai ver, tu sabe quando a pessoa está com essencial. Tá? A pessoa pode estar atravessando a BR. Você sabe que ela está com o tio ou o essencial. Mas a mirra, ela tinha um aroma diferencial. Mas para que servia a mirra? Somente para proporcionar aroma. O segundo azeite que a Bíblia apresenta a categoria é o que está canonizado no livro de Cantares, capítulo de número 4, versículo 14. A Bíblia fala sobre um azeite chamado canela, azeite de canela. E você vai perceber que o azeite de canela é diferencial do azeite de mirra. Por quê? Porque o azeite de canela, ele é como se fosse um álcool. Quem aqui já acendeu fogo com álcool, levanta a mão. O azeite, quando você vai acender um fogo com álcool, o que ele acontece? Ele dá aquela explosão, mas depois ele acaba. Ele acende, mas depois ele reduz. É como se fosse o álcool. Ele acende, mas ao mesmo tempo não tem durabilidade, não tem fixabilidade, não tem nenhum tipo de permanência. Meu Deus! Por quê, pastor? Porque entenda, para você, o que faz acender a lamparina é o azeite. Isso. Mas entenda no texto que o noivo, ele chega, qual horário que o noivo chega? Qual é o horário que o noivo chega? Se o noivo chega à meia-noite, se elas estivessem com o azeite de canela, ele ia ter durabilidade até meia-noite? Não. Ele ia se apagar. Por quê? Porque ele não tem durabilidade. Esse que é o problema da nossa geração. Eita! O problema da nossa geração é como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo de número 3. Vós sois todos insensatos, que começaram no espírito e terminaram na carne. A gente temos o hábito de começar no fogo, mas passa-se o tempo e o fogo parece que vai se diluindo, parece que o fogo vai se apagando, parece que quanto mais você tem tempo de crente, parece que o fogo vai se desvaindo. Parece que você vai diminuindo a potência. Parece que você vai diminuindo a graça. Parece que vai diminuindo o fogo. Parece que está diminuindo o poder. Parece que está diminuindo, olha, a energia espiritual. Mas eu creio que eu estou pregando para uma igreja, glória, que não é igreja fogo de palha. Eu creio que eu estou pregando para uma igreja, glória, que não deixa o fogo se apagar. Eu creio que eu estou pregando para uma igreja que o fogo ele tem durabilidade. Glória, cadê você que tem fogo? Glória, que o fogo ainda está aceso. Levanta a tua mão. Glória, porque eu creio que eu estou pregando para uma igreja que ainda tem fogo. Volta, vem de novo e diga amém.
Deus. O essencial, o azeite essencial é o azeite das oliveiras. Aleluia. Eita! Pastor, me prova na Bíblia de prova. Salmos capítulo 52, versículo de 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Por que, pastor? Porque pode passar o tempo que for, a oliveira, ela está lá. A oliveira é o único azeite que tem permanência. Oh, glória! A árvore das oliveiras é uma árvore que ela dura cerca de mais de 100 anos. Oh, glória! Por que, pastor? Porque ela tem permanência. Pastor, me prova na Bíblia, te provo. Lembra quando Noé, ele faz a arca? Oh, glória! E quando ele faz a arca, oh, glória, a Bíblia diz que a arca, ela fica 40 dias, oh, glória, sobre as águas e 40 noites. Diz a Bíblia que Arão cobriu a terra. Segura aí, a Bíblia diz que a água, ela cobriu toda a terra, oh, glória, e diz a Bíblia que quando passa 40 dias, 40 noites, oh, glória, diz a Bíblia que Noé vai soltar a pomba, oh, glória, e quando a pomba volta, o que é que ela traz no bico? Uma folha de guerra. Diz a Bíblia que a bomba do dilúvio, ela destruiu a terra, mas não destruiu a árvore da oliveira. Você não pegou não? Seja como a oliveira na presença de Deus. Porque entenda, porque nós vivemos numa geração, irmão, Meu Deus! Fala. que infelizmente começa no fogo, mas depois vira água. Meu Deus! Começa no fogo, Renan, mas parece que o fogo apaga. Inverte o tempo fazendo nós criar permanência, não. Faz pessoas Ai, meu Deus! esvaziar. Meu Deus! Porque tem pessoas que se apegam ao tempo de crente. E é. Eu vou falar e não vou entrar nisso. Ai, meu Deus! Escuta isso aqui. Você vai perceber que até no tabernáculo do templo, se você ler no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo de número 24, diz a Bíblia que quando eles fazem as arcas, ou seja, as estruturas do templo, o que eles usavam para fazer a cerimônia do templo? O azeite da oliveira. Então não seja um azeite que se apaga, seja um azeite que permanece. Pega na mão desse crente, cada mão dele, vê se ele está acordado. Fala para ele que azeite você é nesta madrugada. O azeite, ou glória de canela que se apaga, ou você é o azeite da oliveira que permanece. Pergunta a ele que azeite você é nesta vigília. Se você é azeite da oliveira, levanta a tua mão. Glória, sobe. Falar o que estava acontecendo na vida dele, mas eu preciso mostrar a vocês hoje que Jesus ainda ouve oração. Não foi a nossa igreja não, tá? Eu não gosto de falar por isso, dá a impressão que foi nós. Quem faz a obra é Deus e muitas pessoas oraram. E hoje, para a derrota de Satanás e para a glória de Jesus, nós somos chamados pela honra. Mais! Se ouvir Deus, através do seu louvor, falar na boca desse jovem, que de repente para muitos parecia
Aleluia. Aleluia.